Abençoados, melhor dia, melhor domingo. Recebo que hoje já é o nosso melhor domingo, que tudo está bem. Seja bem-vindo. Você que é um abençoado, um predestinado de Deus desde antes da fundação do mundo. Você que foi escolhido por Deus mesmo para ser filho, filho da salvação. Deus te escolheu antes de formar o mundo, antes de qualquer coisa. Ele escolheu seus filhos e nós fazemos parte. Nós que temos o Espírito de Deus em nós. O Evangelho fala que os filhos receberam o Espírito de Deus. E por isso nós clamamos, Abba Pai, Abba Pai. Sejam todos bem-vindos a mais uma exposição aqui do Evangelho da Graça. O assunto hoje é o véu de Jesus de Nazaré. O véu Jesus de Nazaré. Esse é o assunto que nós vamos aqui tratar. Um assunto de muita importância, onde nós vamos identificar quem realmente estava dentro daquele corpo e quem era aquele corpo, diferente do que ensina a religião. Uma saudação também aos nossos colaboradores, a todos que estão aí compartilhando as nossas mensagens, a você que já se inscreveu aí no nosso canal do YouTube. E se por acaso você ainda não participou dessa maneira, eu gostaria de incentivar a você a compartilhar as mensagens. Isso se a mensagem está fazendo bem aí na sua mente, se você está feliz e você quer que outras pessoas também sejam alcançadas por essa palavra, então compartilhe as mensagens. E também se inscreva aí no nosso canal do YouTube para que a palavra corra e seja glorificada com mais velocidade, porque na verdade esse é o nosso trabalho. Nós não estamos aqui com uma outra intenção. Não é intenção financeira, não é intenção de aparecer, porque para isso nós teríamos outros meios que seriam mais rápidos, principalmente de ganhar dinheiro, não é isso? Mas a nossa intenção aqui é que essa palavra corra e alcance aqueles que ainda estão presos na mentira chamada religião. Uma mentira tremenda que aprisionou, vem aprisionando os filhos de Deus por anos e anos. Eu estive lá preso por mais ou menos 30 a 35 anos, mas quando o Evangelho da Graça chegou à minha mente, Deus mesmo iluminou os meus olhos e eu pude entender que eu sou um filho, não sou mais um servo. Eu sou um filho escolhido por Ele desde antes da fundação do mundo, que tenho direito à herança que Ele mesmo imputou no nosso espírito. Abençoados, sejam todos bem-vindos. Para nós é uma honra, é um prazer estar aqui. Receba que hoje já é, não vai ser, já é o melhor dia da sua vida. Então, abençoados, vamos aqui dar início aqui ao tema que Deus mesmo separou para nós, que colocou aqui na minha mente, que já está escrito. Não foi assim uma revelação, porque Deus aqui não me revela nada, já está tudo revelado. O Evangelho diz que os mistérios que estavam ocultos foram revelados unicamente ao apóstolo Paulo. Então, ele escreveu em 14 cartas, que vão de Romanos até Hebreus. Nós lemos, entendemos, ouvimos alguém falar, Deus mesmo ilumina os nossos olhos do entendimento e nós passamos a entender esse evangelho que já estava no nosso espírito desde antes da fundação do mundo. Isso aqui não é nada novo para você, isso aqui não é nada novo para mim, mas essa carne, esse corpo, encobriu esse conhecimento. Mas com ouvir, o Evangelho diz que o entendimento, a fé do Evangelho, vem pelo ouvir. Você ouve e alguma coisa desperta em você. Bem, eu conheço essa palavra de algum lugar. Que lugar é esse? Antes da fundação do mundo, onde Deus colocou aqui no nosso espírito. Tá bom? Então vamos aqui dar início. O véu Jesus de Nazaré. Vamos aqui a Hebreus, vamos ler aqui 2 versículos, no capítulo 10, no versículo 19, mas antes eu gostaria de falar com você, incentivar a você a pegar uma Bíblia, um papel, uma caneta, anote as referências, anote o que nós estamos falando e depois confira que o que nós estamos falando está de acordo com o Evangelho da Graça. Porque, como nós já falamos aqui sempre, vamos repetir, o apóstolo Paulo falando a Tito, ele deu um conselho tremendo. Ele disse, olha Tito, cuidado, porque há muitos faladores vãos, mentirosos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aqueles que pregam a lei de Moisés. Então é necessário que você leia, é necessário que você anote, é necessário que você confira o que você está ouvindo para não ser enganado. Chega de mentira, chega de enganação, tá bom? Então vamos ler aqui, Hebreus capítulo 10,
versículo 19 e versículo 20, diz assim o apóstolo da graça: tendo, pois, irmãos, ele escreve para a igreja, irmãos, ousadia, uma ousadia que vem de um conhecimento no Espírito. Essa ousadia aqui não se trata de força humana, não se trata do nosso braço carnal, não. A ousadia que está no nosso Espírito e no nosso conhecimento, para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Santuário lá para o povo hebreu era um lugar da lei de Moisés, onde o sumo sacerdote entrava para cultuar a Deus. E agora Paulo diz: tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. E o versículo 20: pelo novo e vivo caminho. Veja que o caminho é novo e é vivo. Novo. Que ele quem? O sangue de Jesus nos consagrou. Não é que vai consagrar. Já consagrou. Esse caminho já está consagrado pelo véu. Aqui é que está a chave do negócio aqui. Aqui está a chave do conhecimento. Pelo véu. Isto é, pela sua carne. Então, abençoados, aqui diz que o corpo de Cristo, Jesus de Nazaré, era um véu. Mas o que é um véu? Para que serve um véu? É necessário você entender, é necessário você saber do que nós estamos falando. Um véu serve para cobrir algo que não se pode ver, alguma coisa, por alguma necessidade, por alguma circunstância, não se pode ser visto. Mesmo que você saiba que ali embaixo daquele véu tem alguma coisa que você conheça, mas por alguma razão não se pode ser visto. Então, aquela coisa, aquele negócio que encobre, é chamado de véu. Haja visto, bem conhecido, é um lenço, né? Um véu que as mulheres usam na cabeça para encobrir os seus cabelos. Você sabe que ali embaixo tem cabelo, mas o véu está encobrindo porque naquela situação a mulher não quer que o seu cabelo seja visto. Então o Evangelho diz aqui bem claro que a carne de Jesus de Nazaré foi um véu. Veja o versículo 20. Pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu. Então, o véu estava cobrindo alguma coisa ali, isto é, a sua carne. Então, a carne de Jesus estava cobrindo alguma coisa, porque era um véu e o véu serve para cobrir. O que esse véu estava cobrindo? O que essa carne de Jesus aqui diz que pela sua carne, Jesus de Nazaré, que se chamava essa carne, o que é que esse corpo estava cobrindo? Porque o apóstolo Paulo diz aqui que aquela carne, aquele corpo, era um véu. E se é um véu, tem que estar cobrindo alguma coisa. Então vamos ver aqui no Evangelho, primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, vamos ler aqui duas referências para que você possa entender o que é que esse véu chamado Jesus de Nazaré estava cobrindo. Porque se é um véu, a função do véu é cobrir, é esconder alguma coisa. Não é isso? 3,16, que diz assim, ó: e sem dúvida, 1 Timóteo 3,16, e sem dúvida alguma, não há dúvida nisso aqui, nós vamos ler, grande é o mistério da piedade. E que mistério é esse que foi revelado ao apóstolo Paulo? Que mistério? O que é o mistério da piedade? Diz assim, ó: aquele que se manifestou em carne. De quem que nós estamos falando? De quem que o apóstolo Paulo está falando que se manifestou em carne? Foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. De quem é que nós estamos falando? Quem é que foi que se manifestou no corpo de carne? O próprio Deus, o próprio Cristo, aquele que criou todas as coisas. E o mesmo apóstolo, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 2, no versículo 14, olha o que ele diz dessa manifestação. E visto como os filhos de Deus, participam de carne e do sangue, assim como eu e você participamos de um corpo de carne, nós não somos esse corpo, nós somos o Espírito que está aqui dentro. Também ele quem? O próprio Deus. Se você ler aqui o contexto, desde o versículo 1 até o versículo 13, você vai entender que o apóstolo aqui está falando de Deus. Ele participou das mesmas coisas. Que coisas? Participou de carne e sangue, assim como os filhos também participaram.
para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, o que nos importa aqui no momento é que Deus também participou de um corpo de carne. E como é que se chamava esse corpo de carne? O véu, Jesus de Nazaré. Uma certa vez, um dos seus discípulos, chamado Felipe, não é isso? Chegou para Jesus e falou: Senhor, deixa que permita que nós possamos ver o Pai. Que foi que Jesus falou para ele? Felipe, eu estou aqui, estou aqui, você pergunta, cadê o Pai? Felipe não viu. Por que Felipe não viu? Porque o Pai, o Espírito, está coberto pelo véu, Jesus de Nazaré. E coberto pelo véu, ninguém pode ver. Felipe não podia ver, Pedro não podia ver, mas o Pai estava ali dentro. Por fora era um véu, chamado Jesus de Nazaré. Mas quem estava dentro daquele corpo, dentro daquele véu, era o próprio Deus, como está escrito aqui. Visto assim também ele, Deus, participou das mesmas coisas. Ali dentro daquele véu estava o próprio Deus. Então, abençoados, dentro daquele véu, dentro daquele corpo chamado Jesus de Nazaré, estava o próprio Deus, participando de um corpo de carne. E esse corpo de carne, diz aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 20, trata como se fosse um véu que estava cobrindo o próprio Deus. Então, essa participação que nós lemos aqui, Hebreus capítulo 2, versículo 14, a participação de Deus em carne, ela teve um propósito. Ela não foi feita aí de qualquer maneira. Essa participação, ela teve um propósito. E qual foi o propósito de Deus participar de um corpo de carne? Diz aqui, nós já lemos, vamos ler de novo aqui, no versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Olha, para que nos abrir um novo e vivo caminho para com ousadia, veja bem, com ousadia, com conhecimento do Evangelho da Graça, entrarmos no santuário, entrarmos na presença de Deus. Porque antes da cruz, antes dessa participação, antes dele derramar o sangue lá na cruz, ninguém poderia entrar diretamente na presença de Deus. Ninguém poderia conversar diretamente com Deus. Havia lá o sacerdote, o sumo sacerdote, que ia lá no lugar já preparado desde antes, conforme a lei de Moisés orientava. Então, uma vez por ano, ia lá. Mas depois dessa participação dele, de carne e sangue, ele nos abriu um novo e vivo caminho. E agora, todos nós, todo filho, não é só o sumo sacerdote, tem o direito de entrar e conversar diretamente com Deus. Hoje estamos no caminho. Hoje, olha, nós não cantamos mais aquelas músicas que dizem assim, me leva à sala do trono, não é isso? Me leva à tua presença, porque nós já estamos na presença de Deus. Eu me lembro quando eu estava lá na religião e ia orar, começava a minha oração da seguinte maneira: Senhor, agora que entramos na sua presença. Isso não é possível, abençoado, porque você está 24 horas por dia na presença do Pai. Você já está, não é que você vai entrar. Já estamos na presença do Pai, porque Ele nos abriu um novo e vivo caminho. Com ousadia, nós podemos falar diretamente com o Pai. Você não precisa agora mais de um homem interceder por você. Não, vem aqui na frente que eu vou colocar a minha mão na sua cabeça e vou interceder por você diante do Pai, diante de Deus. E tem alguns que ainda falam, se a sua fé não resolve, venha que a minha resolve. Olha, abençoados, o apóstolo Paulo escreve aqui, com ousadia, nós temos a liberdade de entrarmos e falar diretamente com o nosso Pai. Eu já contei aqui um exemplo que eu tenho desse tipo. Muitas vezes, eu vou repetir mais uma vez, que é bem interessante. Uma certa vez eu me juntei com meus irmãos da carne, éramos três irmãos, e tinha uma situação lá que nós teríamos que falar com o nosso pai. E meus irmãos, para defender um problema deles, mas eles estavam assim, receosos de falar com meu pai, e escolheram a mim para ir falar com o pai lá, né? Aí eu aceitei a incumbência, cheguei, pai, queria falar com o senhor, assim, meus irmãos, coisa e tal. Meu pai respondeu assim, teus irmãos não têm boca para falar comigo, eles também não podem vir falar comigo, tem que ser você? Da mesma maneira, abençoados, é o nosso Pai que abriu um novo e vivo caminho. Você não precisa chamar alguém para falar com Deus por você. Ele já abriu o caminho, agora nós temos ousadia de falar qualquer coisa com o nosso Pai.
diretamente com ele. E não precisa você ir lá para o monte, não precisa você ir lá para o templo, aí mesmo onde você está, sentadinho aí na sua cadeira, sentadinho no seu sofá, na sua cama, na sua mesa, embaixo do chuveiro, ó, tomando banho lá, tranquilo, você pode conversar com o seu pai, porque o caminho já foi aberto. Você pode conversar com ele, você pode falar com ele. Então, abençoados, diz que como o véu do templo se rasgou, lembra lá em Mateus 27, 51, vamos ler aqui, Mateus 27, 51, que diz assim, ó, e eis que o véu do templo, lá o de Moisés, da lei de Moisés, que foi feito de acordo com as medidas que Deus deu a Moisés, se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e ofenderam-se as pedras. Então, da mesma maneira que aquele se rasgou, que era um símbolo, também ali na cruz, o véu chamado Jesus de Nazaré também se rasgou. Agora, com a morte e a ressurreição desse véu Jesus de Nazaré, temos, veja bem, depois que Cristo morreu ali na cruz e ressuscitou, todo filho, não é só eu, não é só o pastor ungido, não é só a irmã de oração, não é só aquele irmão que estudou muito e que tem vários anéis, que tem a parede assim dele assim atrás, tem vários livros. Não, não. Todo filho, se você é um filho de Deus, foi te dado o direito de conversar diretamente com o Pai. Temos livre acesso, ousadia de falarmos com o nosso Pai. Não existe mais esse negócio aqui, pastor, ora por mim. Não, não tem isso. Você ora por você, você mesmo conversa com seu Pai. Mas, abençoados, uma coisa também que eu gostaria de passar para os irmãos, o conhecimento que me chegou, eu gostaria de compartilhar com a amada de Cristo, e você vai compartilhar com outros, é que este véu, chamado Jesus de Nazaré, viveu debaixo de uma obediência, de uma doutrina. Jesus de Nazaré, quando ele esteve participando do véu, ele obedeceu a uma doutrina. Romanos, capítulo 15, e a religião parece que não sabe disso. Romanos, capítulo 15, no versículo 8, olha o que diz assim, ó, Romanos, capítulo 15, versículo 8. Digo, pois, olha só, digo, pois, que Jesus Cristo, falando aqui lá de Jesus de Nazaré, foi ministro da circuncisão. Quem é que foi ministro da circuncisão? O véu chamado Jesus de Nazaré. Ministro, ele foi obediente, foi o único que cumpriu todos os 613 mandamentos. E diz mais, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Então, ele cumpriu toda a lei. Ele, Jesus de Nazaré, foi servo da circuncisão. Ele cumpriu toda a lei. Ele se batizou nas águas, ele foi circuncidado, foi apresentado no templo. Tudo que a lei mandava fazer, ele fez. Jejuou lá o tempo necessário. Tudo, ele cumpriu os 613 mandamentos. E mais, Jesus de Nazaré, olha, não se espante com o que você vai ouvir. Jesus de Nazaré não era cristão. Ele não era cristão, porque cristão é aquele que crê na morte de Cristo. E ele ainda não havia morrido, ele estava vivo ali. Ele era Jesus de Nazaré. Essa doutrina, abençoados, ela teve um fim ali na cruz. Jesus de Nazaré, ele foi fiel a essa doutrina, chamada Lei de Moisés. Mas essa doutrina acabou quando o véu se rasgou ali na cruz. Romanos capítulo 10, no versículo 4, vamos ler aqui mais uma vez, diz assim, ó, porque o fim da lei é Cristo. O fim do véu chamado Jesus de Nazaré é Cristo, é a cruz, é o seu sangue, para a justiça de todo aquele que nele crê. Você não tem que praticar as doutrinas de Jesus de Nazaré, porque aquelas doutrinas, chamadas Lei de Moisés, terminaram ali na cruz. Essa doutrina ele cumpriu exatamente para chegar até a cruz, para acabar com a lei, porque ninguém conseguiu cumprir toda essa doutrina. Mas os discípulos de Jesus de Nazaré, Pedro, Tiago e João, que eram considerados aí os colunas, eles aprenderam com Jesus de Nazaré toda essa doutrina. Tudo que Jesus fez, eles observaram, eram testemunhas, participaram ali com Jesus e levaram essa doutrina para todo mundo. Você pode observar aí que essa doutrina de Jesus de Nazaré está em todo mundo, todas as denominações, todas as religiões praticam as doutrinas de Jesus de Nazaré.
circuncisão, nem todos, mas alguns ainda fazem, batismo nas águas, apresentação de criança, jejum, dízimos, todas essas doutrinas foram praticadas por Jesus de Nazaré no tempo de véu. Os discípulos aprenderam e levaram para todo mundo. O véu, Jesus de Nazaré. E o que tinha essa doutrina? Que não se poderia mais fazer. Gálatas capítulo 3. Vamos ver aonde que está o erro aqui. Gálatas capítulo 3, versículo 13. A doutrina aonde Jesus de Nazaré foi fiel e cumpriu toda, porque estava debaixo da lei. 3,13 diz assim, ó, Cristo, veja bem, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então quer dizer que aquela doutrina, a lei de Moisés, era uma doutrina maldita. Porque o pacto era de maldição e morte. E Cristo foi o único que conseguiu cumprir essa doutrina estando dentro de um véu. Jesus de Nazaré. A religião hoje, abençoados, ela pratica o véu de Cristo, o que Cristo praticou. Tudo que Jesus de Nazaré fez, as religiões, todas elas, sem exceção, praticam. Batismo, ceia, jejum, e nós estamos sempre repetindo aqui para que você veja, para que você entenda, para que você desperte aí na sua mente, para você saber o que realmente aconteceu. As doutrinas de Jesus de Nazaré não são para você repetir, não são para você fazer, imitam o que o Evangelho manda deixar. O Evangelho da Graça diz que é para não fazer as doutrinas de Jesus de Nazaré. Talvez para você isso seja um espanto, assim como foi para mim, quando eu ouvi isso pela primeira vez, porque eu estava 30, 35 anos lá na religião por um certo período de tempo, eu era responsável pelo batistério da igreja, eu era responsável pelos dízimos da igreja, eu era responsável porque eu fui tesoureiro por algum tempo, imagina só, que tristeza. Fui responsável pela ceia, chamada Santa Ceia. Eu cuidava de comprar o pão, o vinho, dividia lá. Eu fui responsável por todas essas coisas. Mas o Evangelho diz que tudo isso é para deixar. E talvez você não tenha esse conhecimento, talvez você não tenha ainda recebido essa palavra de entender que é para deixar. E talvez nem nunca tenha lido na sua Bíblia que é para deixar. Mas vamos ler aqui mais uma vez. Hebreus, capítulo 6. O apóstolo Paulo, ele diz que essa doutrina que é praticada aí pela religião, diz o apóstolo Paulo, que é para deixar. Olha só, veja se não é isso que está escrito aí na sua Bíblia. É por isso que nós falamos, pegue a sua Bíblia, pegue um papel, pegue uma caneta, anote aí, porque nós vamos falar coisas que a religião não fala, apesar de estar escrito, hein? O que nós falamos aqui está escrito. Quando nós falamos assim, você é um abençoado, a religião diz, Deus te abençoe. Mas está escrito que nós já fomos abençoados. Tudo que nós falamos, temos aqui por garantia o que está escrito no Evangelho. E quanto às doutrinas de Jesus que são para ser deixadas, está escrito em Hebreus, capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. Diz assim, pelo que, deixando já. É para fazer ou para deixar? Olha só, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo. Por que são rudimentos? Porque já ficaram para trás. Jesus de Nazaré, o véu, já cumpriu e agora é para deixar. Prossigamos até a perfeição. Porque com o véu, abençoado, não tem perfeição. Porque ele veio cumprir a lei de Moisés. Não lançando de novo, olha só aqui, quais são os rudimentos que tem que ser deixado. Não lançando de novo, porque o véu já lançou uma vez, já consumou e já terminou. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Olha, por que são obras mortas? Quando Cristo morreu lá naquela cruz, todas essas obras, todos os 613 mandamentos, morreram junto com Jesus de Nazaré. E olha aqui, alguns exemplos. Poderiam ter aqui uma relação de 613, mas o apóstolo Paulo deixou aqui alguns. Olha o que diz. O fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Fé em Deus. Não é fé de Deus. A nossa fé hoje, depois que o caminho foi aberto, não é a nossa fé nele, é a fé dele em nós. Pela graça, sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. Para isso que ele entrou num corpo de carne, usou um véu, foi lá e morreu e nos abriu um novo e vivo caminho. Para imputar em nós o dom da fé. Agora não é a nossa fé nele,
É a fé dele em nós. E diz mais, como que? Do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. E o versículo 2, e da doutrina dos batismos. Porque o nosso batismo não é o batismo das águas. O nosso batismo, diz lá em Romanos capítulo 6, versículo 3 e versículo 4, que o nosso batismo é quando o véu se rasgou lá naquela cruz e derramou o seu sangue lá naquela cruz. Ele morreu, ressuscitou e ali todos nós fomos batizados. Porque a religião ainda está naquele batismo lá do rudimento, o batismo das águas, que não serve para nós. Esse batismo ficou para trás. O próprio João Batista já havia falado, ó, eu batizo vocês com água, mas depois de mim virá um que é mais poderoso do que eu, mais poderoso do que o batismo nas águas. E esse vos batizará com o quê? Com o Espírito Santo e com fogo, com sangue ali na cruz do Calvário. Então, abençoados, o mundo religioso de hoje, todas as religiões fracassaram nisso. Estão todos fracassados. Veja, um exemplo disso, é bem claro que nós falamos aqui sempre, é esse. Ó. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Eu tenho certeza que você já ouviu isso de alguém, de alguma religião, do seu papai, da sua mamãe, do seu vovô, da sua vovó. Eu fui criado pelos meus avós ouvindo isso. Deus te abençoe, meu neto. Deus te abençoe. E o Evangelho diz que Deus já te abençoou. Efésios capítulo 1, versículo 3. Procure na sua Bíblia, por favor, vamos ler. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim, ó, bendito, olha só, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Não é que Deus vai te abençoar. Não, Deus já te abençoou. E diz mais, com todas as bênçãos. Você não tem que ir um lugar chamado igreja evangélica para procurar receber uma bênção de Deus. Você não precisa ir num lugar, precisa fazer um jejum, você não precisa fazer uma campanha, não precisa fazer uma corrente para Deus te abençoar. Porque o Evangelho diz que Ele já te abençoou. Mas é que eu não vi acontecer nada. Abençoados, o justo, aquele que foi justificado lá na cruz, vive por fé. O tempo de acontecer, o tempo de se manifestar é de Deus. Você planta, você colhe, mas abençoado você já é. Diz aqui, ó, abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Em Cristo, depois que ele passou daquele véu ali na cruz, essa promessa que ele fez lá antes da fundação do mundo foi cumprida. Todos os filhos são abençoados com todas as bênçãos. Toda religião fracassou nisso. Jesus de Nazaré, as práticas deles, abençoados, não servem para os gentios. Tudo que Jesus de Nazaré praticou dentro daquele véu, dentro daquele corpo, não serve para nós que somos gentios. Jejum, batismo, nós estamos sempre repetindo essas práticas aqui. Ir para monte, circuncisão, apresentar criança, ceia, dízimos. Essas práticas não servem para nós. Por quê? Romanos capítulo 7, no versículo 4. Veja o que diz aí, Romanos capítulo 7, versículo 4, diz assim, ó. Assim, meus irmãos, também vós, falando para a igreja, também vós estáis mortos para a lei. De que maneira? Pelo corpo de Cristo, pelo véu. O corpo de Cristo era um véu que Deus usou para nos matar para a lei. Para que sejamos de outro. Não é do mesmo, é de outro. Não é do mesmo. Daquele que ressuscitou. Não é do véu, não é da carne, é do ressuscitado dentre os mortos, a fim de que damos frutos para Deus. Nós, abençoados, estamos depois do véu. Nós não pertencemos, não temos nada a ver com Jesus de Nazaré. As doutrinas de Jesus de Nazaré não foram para nós, não servem para nós. Ali na cruz, Cristo já cumpriu todas as coisas. Ele usou aquele corpo, aquele véu, para cumprir os 613 mandamentos. E a coisa que nós falamos aqui sempre, ele não foi o nosso modelo, ele foi o nosso substituto. Ele veio fazer para que nós não precisávamos fazer mais. E veja bem aqui, ó, 2 Coríntios 3,15. 2 Coríntios capítulo 3. Nós estamos depois do véu, nós estamos antes, não. 3,15, 2 Coríntios 3,15 diz assim, ó. E até hoje, olha, até hoje,
quando é lido, quando é praticado Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Nós estamos depois do véu. Com Jesus de Nazaré, o véu ainda está posto. Assim está a religião. Toda religião que ainda pratica Jesus de Nazaré está no véu ainda. No nosso caso aqui, ó, nós estamos depois, estamos mortos para a lei pelo corpo. Ele morreu naquela cruz para nos libertar dessas obras. Estamos depois. Viver, abençoado, o mundo está vivendo aí, ó, muita mentira. Estão vendendo mentira para o mundo. Por exemplo, estão expulsando o demônio. Isso é uma mentira, que o véu ali na cruz destruiu o demônio, destruiu o diabo. Quando Cristo morreu naquela cruz, usando aquele corpo, aquele véu, ele destruiu o diabo, tirou, perdoou os pecados. É comum você entrar num lugar desse chamado igreja evangélica e encontrar ali uma prática. Olha, gostaria de convidar aqui você aqui na frente para você pedir perdão pelos seus pecados. Isso é mentira que estão vendendo, porque você não tem que pedir perdão, você já foi perdoado. Olha, o nosso propósito aqui, o propósito da Igreja de Cristo, é que os seus olhos, os olhos do seu entendimento, sejam iluminados. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 18, olha o que ele diz a respeito do entendimento. 1,18, Efésios 1,18, ele fala assim: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Aqui, ó, na mente, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. O nosso propósito aqui está falando é esse, que a palavra corra, seja glorificada, os olhos do seu entendimento, assim como os nossos foram iluminados, os seus também sejam iluminados da mesma maneira, para que você possa entender, ó, isso aqui, ó, porque tem um versículo aí na religião que eu tenho certeza que você conhece. João 14, 6, que vai ao encontro de tudo que nós falamos até agora. João 14, 6, diz assim, ó: e disse-lhe Jesus, para começar, que já é um problema para a religião, não é isso? Porque quem falou isso aqui, ó, foi Jesus, não foi João, não foi Pedro, não foi nem Paulo, foi Jesus de Nazaré, quando ele estava naquele corpo de carne. É importante você entender isso, quando ele ainda estava ali no véu. Ele disse assim, ó: eu sou o quê? O caminho. Não é mais, abençoado. Jesus de Nazaré não é mais o caminho. Agora é o novo e vivo caminho. Nós lemos aqui, vamos ler de novo. Hebreus capítulo 10, versículo 20. Porque Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. E agora aqui, 10, 20, nós lemos, vamos ler de novo. Pelo novo e vivo caminho. Se ali ele abriu na cruz, abriu um novo e vivo caminho, quer dizer o que estava para trás não é mais novo, se tornou velho. Um novo e vivo caminho. O caminho que Jesus de Nazaré está falando era o caminho até a cruz, para ali na cruz ele tirar os pecados. O caminho que ele estava falando, eu sou o caminho, até a cruz. Não era um caminho eterno que iria até a eternidade, não. Porque ali na cruz, ele nos abriu um novo e vivo caminho. E qual é a diferença? Da cruz para trás, o pecado estava. No caminho que Jesus disse que era o caminho. Ali havia o pecado, porque ali estava. Da cruz para frente, o novo e vivo caminho. Qual é a diferença? Ali na cruz, ele tirou o pecado. Hebreus capítulo 9, versículo 26, diz assim, ó: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora quando? Ali na cruz, quando o véu foi rasgado, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para quê? Para aniquilar, para destruir o pecado pelo sacrifício ali do véu. Quando o véu se rasgou, o pecado foi aniquilado. A Igreja de Cristo, abençoados, não tem pecado. Nós estamos no novo e vivo caminho. O caminho até a cruz foi para ele tirar os pecados. E ali na cruz ele tirou. Ele hoje é o novo caminho, não perdoa mais pecados. Hoje, depois da cruz, se você chegar e for pedir, Senhor, perdoa os meus pecados, ele não vai te perdoar. Por quê? Ele já te perdoou ali na cruz. Quando você nasceu aqui nesse corpo de carne, nessa participação, você já nasceu perdoado. O véu se rasgou. E quando o véu se rasgou, ele nos perdoou de todos os nossos pecados. O véu
Jesus de Nazaré já foi rasgado. Já foi, ele não vai morrer de novo, porque diz aqui, ó, para aniquilar uma vez, uma única vez. Em outro texto ele diz que agora não há mais oferta pelo pecado. Se fosse possível, alguém hoje cometer um pecado, e ia morrer pecador, porque não existe mais perdão. Cristo, ao rasgar o véu, ao morrer naquela cruz, ele nos perdoou. Hoje não tem mais perdão. Não adianta você pedir perdão, porque você já foi perdoado. Viva e se comporte como uma pessoa perdoada. O que é que tem hoje? Hoje tem colheita. Porque muitos dos nossos irmãos, nossos queridos abençoados, eles dizem o seguinte, olha, então já que não tem pecado, já que Deus não vai me condenar, não vai não, abençoado. Deus já me perdoou, já te perdoou. Então eu posso fazer o que eu quiser? Ó, a boa notícia que o Evangelho tem para você é que você pode realmente fazer o que você quiser. O que der na sua santa cabeça, você pode sair e fazer. Mas aquele que te perdoou também deixou a colheita para você. Tudo que você plantar, isso você vai colher. Gálatas capítulo 6, versículo 7, nós vamos ler aqui. Gálatas capítulo 6, versículo 7, para você que é um filho que já foi perdoado, diz assim, ó, 6, 7. Não erreis. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. De Deus não se zomba. Com Deus não se brinca. Por quê? Por qual razão? Tudo o que o homem semear, o que vai acontecer? Isso mesmo ele vai colher. Quer dizer então que eu posso cometer um adultério? Pode, abençoado, mas você vai colher o que diz lá o adultério, porque perdoado você já está. Antes de você fazer, lá na cruz, quando o véu se rasgou, ele te perdoou de tudo. Mas ele diz que o que você plantar com esse corpo, você vai colher com esse corpo. Imagina, você se meter numa mentira. E tem um detalhe, um detalhe muito importante. A colheita, o que se colhe, é infinitamente maior do que se planta. Eu passei alguns anos junto com meu avô e vi o meu avô lá plantar milho. Ele plantava muito milho, ele botava lá uns carocinhos lá no baraquinho lá, e quando ele ia colher, meu irmão, era aquele pé de milho com várias espigas, muito mais além do que ele plantou. Assim, é a regra do plantio e da colheita. O que você plantar, você vai colher muito mais. Haja vista que diz, então, um ditado popular que diz que um palito de fósforo taca fogo em uma floresta toda. Imagina, olha a diferença da proporção de um palito de fósforo para uma floresta pegando fogo. Por quê? Você plantou, o plantio vai ser muito maior. Mas perdoado, abençoado, você apenas vai ter que colher o incêndio que você causou. Se você tacou fogo, você vai ter que colher. Mas perdoado você está. Cristo já te perdoou. Não se pode mais, abençoado, esperar nesse véu. Não se pode mais rasgar o véu outra vez, pedindo perdão. Senhor, não é como você quisesse que o véu fosse rasgado outra vez. E não pode mais. Não se pode mais esperar nada de Jesus de Nazaré. Eu sei que é uma coisa assim, alguma coisa muito forte de se ouvir, mas é a verdade. Você não pode estar esperando, Jesus de Nazaré. Não, olha o que diz em 1 Coríntios. Vamos ler aqui, nós temos que ler todos esses versos para que você entenda, os teus olhos sejam despertados. 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 19, olha o que ele diz aí, versículo 19. 15, 19 e 20. Diz assim, ó. Olha só, para você que espera em Jesus de Nazaré, se esperamos em Cristo só nesta vida, como é que se chamava Cristo nessa vida? O véu Jesus de Nazaré. Se esperamos no véu Jesus de Nazaré, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha que coisa forte. E o versículo 20. Mas agora quando? Quando o véu se rasgou, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ele já morreu, ele já ressuscitou, o véu já foi rasgado. Não temos mais que esperar em Jesus de Nazaré. Deus não está mais no véu. É isso que a religião não entendeu.
E o nosso trabalho é explicar o que diz o Evangelho. O Deus, aquele que criou os céus e a terra, aquele que fez separação entre o dia e a noite, aquele que colocou limite no oceano, ele participou de carne e sangue. Mas hoje ele não está mais no véu. Deus é o Espírito. 2 Timóteo 3,17, 2 Coríntios 3,17, diz assim, ó, 2 Coríntios 3,17, diz assim, ora, veja bem, ora, o Senhor é o quê? É o véu? Não, o Senhor é Espírito. Ele já largou aquela condição de véu. O véu já foi rasgado e já terminou. Não existe mais, abençoado. Acabou. Não existe mais véu, não existe mais Jesus de Nazaré. Nós lemos aqui, Romanos capítulo 7, versículo 4. Ele morreu, e ao ressurgir, quando ele voltou Cristo ressuscitado. E não são dois Cristos, não são dois Jesus, não. São duas manifestações diferentes. Um só Deus. É o que diz aqui, ó, o Senhor é o Espírito. Antes da cruz, ele estava dentro de um véu chamado Jesus de Nazaré. Quando morreu, ressuscitou, ele largou aquela casca. Ele largou aquele véu. E agora ele é Espírito, voltou à sua forma de Espírito, antes de começar aquela participação. Por isso que se chama participação. Teve o início lá no ventre de Maria e terminou ali na cruz do Calvário, quando ele morreu e ressuscitou, Deus mesmo sobre todas as coisas. Agora estamos em uma outra doutrina. A nossa doutrina agora não é de Jesus de Nazaré. A nossa doutrina não é a lei de Moisés. A nossa doutrina não é do véu. A nossa doutrina que nós recebemos, foi dado por Deus, é a doutrina do ressuscitado, o evangelho da incircuncisão. Esse que é o nosso evangelho para nós que estamos gentios e que estamos depois da cruz. Não temos nada a ver com aquela doutrina de Jesus de Nazaré, que fez aquelas maravilhas que realmente ele fez, mas não serve mais para nós. Do que te serve? Do que te serve para você hoje, Jesus ter multiplicado pães e peixes? Do que te serve para você hoje ele ter transformado água em vinho? Do que te serviu ele ter ressuscitado Lázaro, o filho lá da viúva de Naim? Do que serviu para você ele ter feito essas coisas? Tudo isso aconteceu. Todos esses fatos são verdadeiros. Mas o que mudou a nossa existência, o que mudou a nossa vida, foi ele morrer na cruz, foi ele ressuscitar, foi ele ter largado aquele véu. Porque se ele não larga aquele véu, abençoados, nós estaríamos perdidos, não estaríamos aqui vivendo dessa maneira, estaríamos fadados à perdição. Mas não, mas ele foi naquela cruz, largou aquele véu, mudou a nossa doutrina. A nossa doutrina hoje é a do ressuscitado, que diz que nós somos abençoados, diz que nós estamos perfeitos, diz que nós não podemos nos perder, diz que nós somos um espírito só com ele, e ele nos deu liberdade de estarmos cara a cara com ele. Na outra doutrina, tinha que se procurar um sacerdote. Se você quisesse falar alguma coisa com Deus, teria que procurar o sacerdote para se confessar, para conversar com Deus. Mas hoje, você não precisa participar de um confessionário lá para confessar os seus pecados, porque primeiro você não tem pecado, ele já te perdoou todos os seus pecados quando ele rasgou aquele véu. E mais, você tem ousadia, você tem permissão dada por Deus de estar diretamente com ele, conversando com ele. Não tem mais sacerdote, a nossa doutrina mudou. Não espere no véu Jesus de Nazaré, porque ele não vai fazer mais nada por você. O que ele tinha de fazer, ele já fez. Foi lá naquela cruz e rasgou aquele véu, morreu e ressuscitou. E pagou por você um preço muito excelente. Não conheça mais a Deus segundo o véu, porque ele é Espírito. O véu já se rasgou. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Olha o que diz. Para você que ainda teima, são os irmãos teimosos, não é isso? Que estão ali, ó, em Jesus de Nazaré. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, me abençoe. Senhor, me guarde, Senhor, me salve. Perdoe os meus pecados. Você que ainda está nessa situação. Olha o que diz aqui, ó, 2 Coríntios 5,15. E ele, falando de Deus, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele porque ele morreu e ressuscitou. Ele ressuscitou. E o versículo 16 diz assim: assim que
Para tudo, para tudo. Para, porque aqui, ó, aqui mudou tudo. Aqui as coisas mudaram todas. Para você que ainda está de olho no véu Jesus de Nazaré. Diz assim, ó, assim que daqui por diante, depois que o véu foi rasgado, depois que ele passou ali naquela cruz, a ninguém conhecemos segundo a carne. E diz mais, a parte mais importante, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, ainda que nós tínhamos, de alguma maneira, nos batizamos, fizemos jejum, tomamos ceia, demos dízimo, fomos lá no monte, entramos numa casinha lá para confessar os pecados, ainda que conhecemos Jesus segundo a carne, contudo agora quando? Quando ele morreu naquela cruz e ele ressuscitou. Nós estamos bem depois. Agora não o conhecemos deste modo. Não conhecemos mais nele no véu, antes da cruz, porque ele já largou o véu já foi, já acabou. Não existe mais véu. Você não pode estar antes do véu, porque já passou. E o versículo 17 diz assim, assim que, olha, depois que ele morreu naquela cruz, depois que ele largou aquele véu, depois que ele derramou o sangue ali na cruz, assim que, se alguém está em Cristo, eu recebo que você está em Cristo, porque estar em Cristo não é para quem quer, é para aquele que foi escolhido lá antes da fundação do mundo e na cruz foi justificado pelo véu ali, que ele morreu e derramou o sangue. Assim que, se alguém está em Cristo, e você faz parte desse grupo, nova criatura é. Olha o tempo aqui do verbo. É, não é que vai ser, se você fizer alguma coisa, se você fizer um voto, se você fizer uma campanha, se você fizer uma corrente. Não, isso é mentira. Essa história de voto, corrente, campanha, isso é uma falácia da religião, uma mentira desses homens maus e perversos. Nova criatura, você já é. As coisas velhas, o véu, tudo que pertencia ao véu, já passaram. Eis que tudo se fez novo. A graça de Deus, tudo se fez novo. Quando ele largou lá o véu, tudo, a lei de Moisés toda, tudo se fez novo. Acabou o jejum, acabou o batismo nas águas, acabou subir o monte, acabou esse negócio de estar se confessando lá para o sacerdote, acabou esse negócio de você ser obrigado a dar o seu dinheiro para um homem, acabou, tudo se fez novo. Versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo. Você não pode estar antes desse véu, abençoado. Você não pode botar os seus olhos nesse véu, porque já passou, já acabou. Jesus de Nazaré é um caminho velho. Vamos repetir. Por favor, abra bem a mente, o teu ouvido. Jesus de Nazaré é um caminho velho. Até a cruz. Até a cruz. Ele foi o caminho até a cruz. Cristo ressuscitado é o caminho novo. Só que tem uma diferença. É para sempre. O caminho novo, que começou ali na cruz, que ele nos abriu pelo seu véu, pelo seu corpo, pelo seu sangue, é para sempre. Você é salvo para sempre, você é perdoado para sempre, você é um filho para sempre, e isso nunca vai mudar. Porque ele entrou num corpo, um véu, foi até a cruz, morreu, derramou seu sangue e acabou. Não tem como voltar isso, abençoados. Você não tem que está voltando em Jesus de Nazaré lá no véu. O véu já passou, já acabou. Estamos em um novo e vivo caminho. Eu recebo que você entenda que nós já estamos aí no novo e vivo caminho. Então, pessoal, eu gostaria de terminar esses minutos que o nosso tempo já se foi, encerrar aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo 16, que resume tudo isso que nós falamos aqui em 50 minutos. Resume isso aqui tudo. Aqui diz aqui, 1 Timóteo 6, 16. Aquele que, falando de Deus, somente ele, o próprio Deus, somente ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível. Ele está na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, por causa desse nosso corpo, ao qual seja honra, poder, sempre eterno. Amém. Bom, abençoados, então, quando ele esteve aqui, no véu,
não se podia ver porque ele estava dentro do véu. Depois que ele saiu desse corpo, voltou para a luz inacessível, também com esses olhos não podemos ver. Mas a nossa declaração, a nossa oração, que assim como ele é, um dia nós o veremos. Mas ele não está mais num corpo chamado Jesus de Nazaré. Ele já abandonou esse corpo, já acabou. E a nossa oração hoje é que você entenda, que você creia, que ele mesmo já concluiu todas as coisas, que ele mesmo já fez tudo por você, e você hoje viva de acordo como diz a nossa doutrina, abençoado, perfeito, santo, com uma só oferta. Abençoados, tenha aí um ótimo domingo, vá cumprir com a sua obrigação de brasileiro, que você tem que participar de uma eleição, mas nunca esquecendo que antes da fundação do mundo, Deus mesmo já te elegeu para filho e para sempre. Abençoados com todas as bênçãos.